Eu nunca falo com a Ira, né? Mas eu sempre ouço falar da Ira, eu sempre ouço passar Livre News, sempre falam dela lá, eu acho engraçado. Por quê? Fala bem dela? Não, fala mal. Ah, então tá. Meu Deus. Falem bem, falem Não, mal, mentira. né? Falem de mim, né? Falam bem, sim. Sempre mandam um abraço pra ela lá. Ela onde? No Pauta Livre News. Ah, tá. É bom perguntar, né? Onde, né? É, tá tipo o Castelo das Pedras, sabe? Anda mole, vem pra cá, não tem hora pra acabar. Nossa, eu vou falar da Ira lá. Olha, se fosse questão das pedras, você tinha que me perguntar o que eu tava fazendo lá pra começar. Mas eu pensei isso agora. Não, Eu você iria no te Castelo das Pedras, Rod, né? É um ambiente muito propício. Cara, já passei muito na frente do Castelo das Pedras, mas caralho, Deus me livre, cara. Daquele Cara, jeito. Não, Castelo se eu das Pedras contar fica pra onde? vocês aqui que o Andrei já foi no Castelo das Pedras. Ah, o André tem cara, né, cara? Fica... Jacarepaguá? É, lá pro... Foi. Ele Olha só, que mas a me contou sobre esse A lugar. decepção do Rio de Janeiro é o Castelo das Pedras não ser um castelo de pedra e o circo voador está no chão. Nossa Cara, o senhora. Castelo das Pedras, na frente, ele tem uma pintura de É pedra. verdade. Eu passei na frente dele então no sábado, foi isso. Cara, você foi no Rio das Pedras fazer o quê, cara? Não, eu fui em Jacarepaguá, caminho. Cara, mas é no final de Rio, é lá na puta que pariu, cara. É Você não perto de passou Janil, por essa né? porra. Não, nada a ver. É um lugar chamado É Tijuquinha, todo mundo, né? uma favela, cara, lá. Você não foi lá, garanto que você não foi lá. O Anil é lugar de rico, cara. Ah, é? O Anil tem vários condomínios de rico lá. Cara. Condomínio não quer dizer nada, não, porque aqui em Belfort Roxo tem vários condomínios. Não, eu sei A casa condomínio- vale 200, 300 mil no mínimo em Belfort Roxo, imagina, avalia. A 25 de agosto é caríssimo. Não, eu tô Bahia. falando porque eu tinha uma ex-namorada lá. Ela morava, tinha uns prédios e tinha os de casa, né? Só tinha gente com dinheiro, com carrão lá e tudo mais. Mas tem lugar que tem pobre também, todo lugar, né? Tem, cara, olha o nosso estado, né? Eu e você aqui. Não, cara, tem dinheiro. começa a chorar pobreza vocês não, por favor. Cara, eu moro em Guadalupe, eu posso chorar pra pobreza, me deixa. Ele pode. Ele Eu pode. posso, cara. Ele pode. Guadalupe é sinistro. Cara, Riachuelo não é esse rosto todo, não, cara. É, cara. Cara, quer trocar? Fico sem pensar. Eu não sei qual é a foto minha que tá no Skype, cara. Deixa eu ver. Aquele de fogos. Ah, que eu fiz aquele inside das blusas, né? Ah, tá, que tá com os fogos em Pra volta. mim isso é Bombril. Também acho. É Bombril. Mas é Bombril. É Bombril? É Bombril. Já brinquei muito disso. Vocês são muito avançados. É. Eu não tô entendendo nada dessa foto, só sei que é o Rod. É grande, né? É grande. É um cara É grande. que é muito divertido fazer isso com Bombril. Eu não tô ligado. O cara que tava rodando essa parada pra eu tirar foto não achou isso não, cara. Porque ele se queimou. Então, é que queima muito rápido o bagulho, sabe? É, pois Mas é da hora o efeito, meu. É porque queima rápido, é quando você vê sua mão já queimou. Nossa senhora. Poeira. Eu peguei uma corda, amarrei na ponta um fouet e botei dentro do sei. fouet. O que tava O queimando cara ele que era... espirrou. Tava espirrando no cara. O cara É, tava porque na... nunca brincou com isso, né? Não sabe o que é, sabe? é- Rodar e escapar dos É. negocinhos. Isso aí eu Cara, quis tirar uma não, foto. não voa em você, não? É isso que eu ia falar, eu quis tirar uma foto minha, mas isso aí foi um ensaio que eu fiz. Então o cara que era o modelo, que tava na frente, na verdade, na blusa direita, quando eu tava tirando a foto, ele tava, tipo, tentando ficar parado, assim, muito parado, às vezes batia no pescoço dele, tá ligado? Nossa. E, tipo, tinha um flash, eu tava só com um tripé na época, tinha um flash colado com fita adesiva nas costas dele pra iluminar a parte de trás, entendeu? Pra ficar Nossa. tudo iluminado bonito, pra fazer um efeito de luz atrás. Aí ele não podia se mexer de jeito nenhum, cara. Coitado, cara. Tipo, tacando fogo no cara e fica quieto, fica quieto. Meu flash vai cair na areia, vai quebrar, cara. Não se mexe, não. A foto do Rodney Bombril pegando fogo tá na postagem, provavelmente. Eu lembro alguma coisa, eu lembro um pouco da história, mas eu nunca, olhando aqui as imagens, eu não lembro de ter jogado, não. Eu era muito, eu sempre falo em todo o programa, eu era muito cagão pra jogo de terror. O máximo que eu joguei mesmo foi Resident Evil, Caraca, Silent Hill. Aham. Como é que você sim. participa do mundo freak, cara? Assim? Mas Porque eu aquilo posso- ali é verdade, entendeu? Aqui é só... Ah, claro, é verdade. É verdade onde, gente? Mas eu não posso negar que realmente esse jogo, a primeira vez, foi na época que meu pai tinha games. Quando chegou e eu fui testar esse jogo, nossa, foi incrivelmente lindo e assustador, meu. Eu fiquei apaixonada pelo jogo, mas ao mesmo tempo, sabe? Eu, caralho, que jogo é Mesmo esse? efeito. Olha, gente rica, eu tinha que ir na feira comprar o jogo por R$5, o pai dela trouxe pra ela. Meu pai não dava jogo nenhum. Não é que meu pai trouxe pra mim, não. Meu pai teve uma locadora de games, entendeu? Era o nosso Olha game. só. Ah. Olha que só chato, que chique. que chato. Inveja. Então eu passei a minha adolescência trabalhando na locadora. Trabalhando. Trabalhando, né? Isso é uma boa escada pra ser cinéfilo, né? É, no caso dela, desenvolvedor de jogos. Olha aí. Pior, eu era louca pra trabalhar em locadora de filmes. Nossa, eu sempre quis trabalhar em locadora, mas eles não me empregavam. Cara, eu só imagino a quantidade de dinheiro que eu teria economizado na minha vida, ou da minha mãe, de tanta fita de videogame que eu aluguei. Nossa, eu alugava muito também, cara. Na verdade, a gente passava muito tempo na locadora, sabe? Você alugava por tempo, né? Que você jogava. E aí eu jogava pra caramba. Eu gastava muito dinheiro com isso, cara. Depende muito. Ela ganhava A muito dinheiro, muito caixa 2, pode falar. Não, que você falou que você passava o dia inteiro nas locadoras. A gente chamava de game, a gente nem chamava de locadora. Nós tínhamos clientes, assim, que eram crianças bem
favorecidas financeiramente, com os Bastadas. pais, com alto poder aquisitivo, em que eles tinham videogame em casa, tinham jogos, mas eles preferiam ficar o dia inteiro jogando lá com a galera. Sim, é verdade, é verdade. Principalmente jogos multiplayers, né? Tipo Tony Hawk, e jogos de futebol. É meio estranho falar que ao mesmo tempo que teria economizado, eu sei lá, depende muito do jeito da pessoa. Antes do meu pai ter, eu joguei um pouco em locadora, muito pouco mesmo, de verdade. É claro que depois que a gente teve, aí eu aprendi a jogar muito mais. Quem lembra da primeira vez que jogou Fatal Frame? Cara, eu lembro, isso daí foi lá por 2008 que eu joguei. Na época eu tava naquele vício de Survival Horror do Play 2, sabe? Juntava eu, um amigo meu, Matheus, a gente virava à noite comendo miojo, bebendo Coca-Cola e jogando Silent Hill, por exemplo. Nossa. E aí o Fatal Frame surgiu ali, a gente procurando jogos, né, do tipo, surgiu o Fatal Frame, aquela coisa assim, pô, que jogo é esse, né? A gente não sabia ainda qual era a história do jogo e a gente colocou assim no videogame muito sem saber o que era. Ah, um jogo de tirar fotos fantasmas. Ah, vamos ver. É o Pokémon Snap novo, né? E aí, quando a gente jogou, cara, foi um mind blow, sabe? Que caraca, que jogo é esse? Porque eu já era viciado na estética dos filmes orientais de terror e era aquilo, era o jogo do filme de terror japonês. Sim, Naquela época, quando a gente não ficava 3 anos já sabendo o jogo que ia sair, né? Exato. A gente não fica Você comprava sem saber. Quanto jogo de Play 2 eu Muito não bom, comprei. muito bom. E fiquei, tipo, ou me apaixonei ou, tipo, nunca mais encostei. Mas era muito legal. Era muito legal essa Certo. sensação de jogo novo chegou. Era incrível, cara. Era incrível. Eu lembro quando o Play 2 chegou na locadora, saca? Foi uma coisa, tipo, cabeças explodindo e filas pra jogar e as pessoas se matando pra Eu jogar. só tive essa surpresa, maior surpresa de não comprar um jogo sem saber nada dele, foi com Front Mission 3, que a gente não conseguia nem nossa andar, e o jogo senhora. era em japonês, era muito, muito estranho jogar, mas depois eu acabei viciando, mas foi 3 dias pra conseguir andar com um robô. Eu lembro disso, cara. Vai jogar Valkyrie Profile em japonês, que eu fiz isso, cara. To my side, my noble Einherjar. Porque Eu não sei- joguei, zerei Valkyrie Profile em japonês. em ja- Eu pensei que você ia Porra! falar, eu pensei que você ia falar, foram 3 dias pra eu voltar a andar, tipo, sair de casa e andar na rua, saca? Pô, 3 dias tá até bom pra manejar um robô, cara. Tem engenheiro aí passando tantos anos aí pra chegar lá. É outro tempo, né? O tempo que eu não sinto muita saudade disso, não, porque era um dinheiro. Apesar que tinha as descobertas sempre inéditas, assim como, por exemplo, a descoberta desse jogo foi excelente, nunca tinha ouvido falar e é uma grata surpresa. Mas às vezes gastava uns dinheiro à toa, né? Bonito, né, cara? Gastava aqueles 5 contos suado num jogo bosta demais. E acontecia muitas vezes. Economizou R$1 todo dia do lanche do colégio, chegou no sábado, foi na feira comprar o jogo e o jogo era uma bosta. Essa era a vantagem de jogar na Games, viu? Aí, ó. Porque, primeiro, quando você frequenta uma locadora, uma Games, você está vendo as outras pessoas jogarem, você está conhecendo. Eu Famoso lembro que quando... gameplay. Mas nas locadoras não tinham todos os jogos igual tinha, tipo, na feira. Tinha, cara. Depende da locadora. Cara, eu morava em Edson Passos, cara, não tinha. Não, Tinha eu jogos, vou no interior, pô. tinha jogos de futebol, cara, só. Eu jogava jogo de futebol, jogo de luta só, pode porra. É que depende muito. A locadora do meu pai, o diferencial dela era isso. A gente tinha muitos jogos. Realmente, a maioria focava em futebol. A gente também tinha futebol. Só que a gente tinha de tudo quanto é jogo. Assim que a gente descobriu o Fatal Frame. Eu lembro que teve uma vez que eu tava na locadora e tal. Aí chegou um cara pra vender jogos na locadora. Assim, a locadora não ia até a fonte, não. O cara, um cara aleatório, um vendedor, jogo pirata, chegava na locadora com uma mala cheia de jogos. E aí a dona da locadora, que sabia porra nenhuma de jogo, tinha que escolher os jogos pra comprar, né? Pros jogos novos da locadora e tal. Então o que ela fazia? Ela tirava um dia do mês, ou da semana, sei lá o quê. E quem tivesse na locadora ia ficar lá sentado jogando a porra toda pra falar se vale a pena ou não. Entendeu? Caraca. Então isso foi uma jogada muito boa. Tipo assim, o cara chegava com uma mala, uma mochila, whatever. Metacritic da época. 100 jogos, e aí Metacritic da ela época. falou, não vou escolher nada, botar a garotada pra jogar. E pegava todos os videogames por, sei lá, 1 hora inteira, e 1 hora pra testar todos os jogos que podia. Então a gente botava o jogo, jogava, sei lá, 5 minutos. Ah, uma merda. Juju, manda bora. Pô, era muito pouco tempo pra muito jogo, sabe? E era isso, cara. Era assim mesmo. Era loucura, era loucura. A diferença é que na nossa locadora era eu e o meu pai. O meu pai, ele era game maníaco, então ele jogava. Então era a gente mesmo que escolhia. Só que a gente, depois de um tempo, você nem precisa ser tão game maníaco assim pra entender, sabe? Você conhece o seu negócio, você vê o que as pessoas estão procurando, o que elas estão querendo, jogos da época. Por exemplo, quando saiu o Tony Hawk, logo em seguida começaram a sair outros games de skate que não eram Borges legais. também. Era de patinete, eu lembro.
Esse é o Pode Terror número 17, é o primeiro episódio depois de a gente ter movido o podcast pra dentro da Fortaleza Vermelha. O episódio 17 do Pode Terror sobre Fatal Frame, com o meu querido Nicolas Queiroz, do Caçadores da Lista Perdida e do Bacanudo. Tudo bom, cara, sem prazer. Sou ouvinte, hein, antes de mais nada. Mas a gente tá voltando às produções aí, temos testado algumas iniciativas no YouTube também. Enfim, produzindo, né? Produzindo e ir pra frente. Show de bola. E temos também, lá do Mundo Freak Podcast, eu tenho duas pessoas. Eu vou pedir pro Rafael Jacaúna, que já é da casa, se apresentar. Tudo bem, querido? Como anda? Opa, Nando. Como vão todos aí? O Nicolas, Rodney, Nando. Eu não vou falar quem é outro convidado, porque eu não apresentou ainda. Mas estamos aí falando um pouco sobre a Fatal Frame. E eu vou falar um pouquinho da lenda, se isso é verdade, se não é, de onde vem essa história. Rafael Jacaúna é um believer nato. É um cara incrível que consegue comprovar todas as coisas. E também temos a Ira Croft, lá do Mundo Freak, a senhorita Croft, que o senhor Andrei preferiu passar a bola pra quem realmente sabe, quem realmente gosta da série Fatal Frame. Seja muito bem-vinda, querida. Olá, agradeço pelo convite. Olá, ouvinte. Fiquei mega empolgada quando o Andrei falou do tema. Fatal Frame, pra mim, é uma franquia que tá lá no meu coração. E dificilmente eu vejo alguém falando sobre esse jogo. Tanto podcast, quanto blog, e até mesmo no YouTube. Você quase não vê, a não ser fãs mesmo de jogos de terror. E é muito legal estar aqui com vocês podendo falar sobre isso. E temos também o senhor Rodney Rosa, que é de casa. E aí, Rodney? Essa vida trabalhosa, não trabalhosa na verdade. Não trabalhosa, né? Essa falta de trabalho é incrível, né? E isso aí, foi um fato de Fatal Frame hoje que foi tão importante pra mim que eu tô tirando foto até hoje. Só que eu não tô matando ninguém, pelo menos. Exatamente. Temos um fotógrafo, né, pra falar um pouco das propriedades da câmera obscura, talvez. Sua câmera está errada, hein? Minha câmera até hoje eu não recebi uma obscura na minha mão, não, mas seria interessante. Tem uns clientes que, nossa senhora, merece. Mas eu tenho alguns recadinhos pra galera sobre o site, né, Fortaleza Vermelha. Eu gostaria de anunciar que a loja da Fortaleza Vermelha está funcionando, senhor Rodney Rosa. E o que temos na loja da Fortaleza Vermelha, que muita gente tem pedido? Temos a camiseta maravilhosa do Pode Terror. Vocês podem ver fotos no post. Temos modelos femininos, modelos masculinos, tamanhos diferentes também, obviamente. Estamos com frete grátis para todo o Brasil. Não tem desculpa. Todo mundo que mora no Amapá e todo mundo que mora também em Porto Alegre e qualquer outra região do Brasil vai receber a camiseta. Os alienígenas, né? Os aliens que moram no Acre também. Frete grátis para todo o Brasil. Em comemoração ao lançamento da loja que está funcionando, já vendemos algumas camisetas. Teremos uma seção do site com fotos da galera que está usando a camiseta oficial do Pode Terror e frete grátis para todo o Brasil para comemorar o lançamento da nossa loja. Então, clica no link fortalezavermelha.com.br/loja que você vai poder ver os modelos masculino e feminino com fotos do Rodney Rosa, né? Rodney Rosa fotografou nossos modelos. Fotografei nosso querido Thiago Hideki e a Amy, são nossos amigos também. E foi muito legal. Como é que é essa coisa de um dia de tirar foto, né? Marcar um dia pra gente ir pra um estúdio e fotografar modelos, né? Porra nenhuma, a gente fotografou aqui em casa mesmo e teve pizza, foi isso. Exatamente. Foi incrível. Literalmente, realmente teve pizza. Teve pizza, eu sou um bom anfitrião. A segunda coisa, a gente quer sortear uma camiseta pra galera que deixar um review lá no iTunes. Então, a gente gostaria muito de ter reviews de vocês, dando a sua nota, sua opinião sincera sobre o Pode Terror lá no iTunes. O link vai estar na descrição aqui do episódio, ou você acessa pelo fortalezavermelha.com.br/iTunes. Então, para quem deixar um review lá no iTunes, na loja brasileira ou americana, a gente vai sortear uma camiseta do Pode Terror, vai ser entregue na sua casa como premiação. O que você acha disso, Roger? Eu acho maravilhoso, a pessoa vai ganhar uma camiseta. Dá que ele tá com frete grátis, não tá um preço, cara, tá barato. Ainda tem a chance de ele vai participar, mas compra também. Se ganhar outra, dá pro amigo. Se a gente gostar do podcast, dá a camisa junto. Qual é o problema? Exatamente. Então, o resultado sai no próximo episódio, beleza? O episódio 18, que eu espero que não demore muito pra sair, porque esse aqui tá demorando pra caramba. Tá demorando, não, demorou, porque agora saiu. A pessoa tá ouvindo porque saiu. Exatamente, agora saiu. E eu também queria anunciar a nossa nova leva de colaboradores. A partir dessa semana, a gente vai estar aceitando a inscrição de novos colaboradores, além dos antigos que já fazem parte da Fortaleza Vermelha, como a Larissa Chevanco, o Fernando Lobo, Bruno Aldi, o Everton Machado e tantos outros colaboradores, o Jones Gonçalves, que escreve contos, o Bartô, também o nosso outro autor. Se você já se inscreveu, fica tranquilo que você vai receber uma notícia nossa ainda essa semana. E se não, você entra lá no fortalezavermelha.com.br/participe para participar como colaborador do site da Fortaleza Vermelha. Estamos procurando também pessoas que botam dinheiro na nossa conta do banco. Isso. Assim, vocês mandam e-mail pra cá, a gente manda a conta pra vocês. Não tem problema, é fácil. Uma das formas de fazer isso é você dar uma olhada no nosso Media Kit. Olha só, temos o Media Kit atualizado de agosto, onde temos espaços publicitários
para anúncios pagos e divulgação. Também estamos interessados em parcerias. Se você tem um site de terror, ou sobrenatural, suspense, enfim, qualquer tipo de coisa, manda uma proposta pra gente no fortalezavermelho.com.br/contato, que será muito bem-vindo. Exato. Se não quiser ouvir os recados, pula pra 21 minutos. Agora vamos à leitura de recados. Exatamente, senhor Rodney Rosa. Vamos para a leitura dos recados do episódio 16, que foi sobre Silent Hill. Exatamente, vamos ler alguns recados. A gente selecionou os recados porque esse episódio está gigante, como você pode ver quando você fez o download. Então nós selecionamos recadinhos para não ficar muito longo, beleza? Então, Rodney Rosa, leia o comentário de Asbats. Ficou bem engraçada a introdução desse episódio, com um comentário a respeito da voz do protagonista. Descobri o pós-terror há pouco tempo, depois de pesquisar a respeito de Lovecraft, encontrar um podcast sobre o RPG Call of Cthulhu. Parabéns pelo trabalho realizado. É bem interessante, né? Porque, pô, meio que você tá no Google procurando trabalho sobre Lovecraft e achar. A gente tá bem indexado no Google, né? O cara está a gente assim, né? Realmente tem um trabalho legal de SEO bolado que a gente consegue dar uma enganada. Vou falar pra você fazer isso no meu site de casamento pra achar mais noiva. Cara, eu dou uma estudada, né? Uma estudada. Tá todo otimizado. Eu cobro, viu? Eu cobro. Você cobra fotografar, eu posso cobrar pra fazer SEO, que tá todo mundo precisando de dinheiro esses tempos. Agora o comentário do Garcia com o senhor Fernando. Olá, Garcia, vou ler seu comentário. É o seguinte: recomendo muito o podcast de vocês e só escuto elogios. Nem preciso pedir para divulgar. Se puderem manter o ritmo de publicações dos episódios, já está ótimo pra mim. Tá fedido. Tadinho dele. Dude. Sobre Silent Hill, durante um breve período da minha vida, eu morei em Guarulhos. Um dia, no terceiro mês morando lá, saí de manhã bem cedo e, para minha surpresa, tinha muita neblina na rua. Mas muita. Só se via poucos metros à frente. A luz queimou dos postes e nenhum vivente. Eu, andando, pensei que, de repente, poderia ter parado em Silent Hill. De repente, o rádio perdeu a estação. Ótimo. Rapaz, eu não sabia se eu corria, eu não sabia se eu voltava pra casa. Daí lembrei de trocar de estação e foi esse o meu mini ataque do coração, graças a esse jogo. Abraços e tudo de bom. Sucesso. Muito bom. Essa eu já tive uma experiência parecida, mas não foi tão parecida. Na verdade, eu já trabalhei no Morro do Pão de Açúcar, lá em cima, né? Na Urca. Tinha vezes que a gente chegava lá em cima, tipo assim, chegava de manhã cedo, né? Fotografava lá em cima, numa empresa lá em cima, os turistas e tudo mais. Então, às vezes, tava uma neblina muito sinistra lá em cima, que eram as nuvens mesmo, sabe? Que era lá no alto. E eu não via nada. Eu sempre tirava foto e botava, tipo, Urca Silent Hill, tá ligado? Porque era igualzinho, você não conseguia ver nada na sua frente. As pessoas só via o das pessoas conversando pra lá e pra cá, e você não via ninguém direito. Era maneiro. Era muito foda. Leia, por favor, senhor Rodney, o comentário do Itamar. Galera do Pós-Terror e convidados desse 16º cast. Adorei. É o primeiro Pós-Terror que eu vi por indicação da Larissa Chevanco. Atualmente faz parte de um grupo do Minuto HM, que periodicamente grava podcasts e que estão disponíveis no site da comunidade dos fãs de Heavy Metal. Posso falar pelas experiências que já tive. Então é Minuto Heavy Metal, então ali o Minuto HM, eu não sabia o que era. Muito bom mesmo. A narrativa e as experiências relatadas por vocês, combinado com a sonoplastia, transmite uma sensação fantástica de querer ir ao fundo do universo terror. Não sou grande fã do gênero, mas confesso que fiquei com muita vontade de conhecer, jogar e entender tudo sobre o universo que envolve Silent Hill. Parabéns a todos e me aguardem. Vou me programar para me envolver neste universo e voltarei para comentar as minhas experiências. Grande abraço a todos e até o próximo Pod Terror. A narrativa é graças ao Fernando, né? E a sonoplastia, que ele faz isso muito bem. Teve um bom professor. Ele dá uma enganada, né? E dá uns guerre ali que vocês não entendem, aí você acha que é maravilhoso, mas é isso aí. É tudo plugin, cara. É só um botão que eu aperto e foi pronto. É isso. É incrível. Tudo funciona, assim, vai ser tecnologia. É incrível. É igual com fotos. A galera vê a foto assim crua, depois a foto, nossa, tá tão bonito, tão diferente. Pô, é igual no Instagram, você clica assim no... automático. Vai automático, cara. Eu nem edito foto, que é isso, pra quê? Agora comentário do Vitor Voz C. Vou ler o comentário do Vitor. Olá, pessoal que curte os joguinhos de terror e tudo mais. Me lembrei de vir aqui comentar algo para os senhores pela primeira vez, pois sempre escuto o vosso podcast dirigindo. Silent Hill está na minha lista de joguinhos para zerar, mas depois desse pós-terror, minha hype aumentou para jogar logo. A única coisa que me impedia de jogá-lo era a movimentação tanque, que sempre me deixava confuso de como se movimentar em um ambiente cheio de criaturas querendo me matar, ou fazer coisas piores. Falo do nosso coleguinha com a cabeça de pirâmide. Fico feliz com a volta do podcast, pois entrei em desespero uma época quando fui escutar os episódios que faltavam, e o site havia sumido. É verdade, o site ficou fora do ar, acho que foi em maio. Obrigado a todos pelo excelente trabalho. OBS, mesmo que eu ganhe a camiseta, ainda pretendo comprar outras, tanto para presentear algumas pessoas, quanto para contribuir com o crescimento de vocês. Infelizmente, a gente não conseguiu bater a meta, né, que era transformar o episódio 16 como o mais baixado, mas a gente vai lançar outras promoções que sorteiem a camiseta, como essa do review do iTunes. Você pode correr lá no iTunes para deixar seu review e participar do sorteio da camiseta. Exato, a outra era caso a gente conseguisse. A gente infelizmente não conseguiu, mas essa com certeza alguém vai ganhar, então vocês vão lá e participem. Só deixar o comentário lá de vocês. Exatamente. Nós também tivemos os comentários dos sempre presentes. Falem Filho, o Almighty, a Larissa Chevanco, o Henrique Fonseca, Jones Gonçalves, o Bruno Áudio do podcast Los Chicos também. A gente não leu os comentários aqui ao vivo porque ia ficar muito grande,
site, mas nós já respondemos os comentários lá no site, então dê uma olhada lá nos comentários e no próximo episódio, que a gente vai ter bem mais tempo, provavelmente a gente consegue ler todos os comentários, beleza? Com relação ao comentário aqui do Victor, vai ser que a gente não falou nada dele, mas fica feliz com a volta. A gente sempre fala que vai voltar, mas é complicado, a vida de todo mundo é complicada. Né? A gente não se dedica muito. A gente se dedica, na verdade, quando a gente tem tempo, né? Infelizmente, não é a coisa mais maravilhosa do mundo. Nós não somos pessoas novinhas, não somos velhos também. Eu tenho 26 anos, o Fernando tá com 25, né? Então, mas a gente trabalha, a gente faz outras coisas, então a gente tá tentando ganhar muito dinheiro pra poder ter tempo de fazer as coisas que a gente gosta, entendeu? Então a gente não é a galera mais velha, que já trabalha, tem um dinheiro sobrando, tem tempo pra fazer as coisas, nem a galera muito nova que não tem responsabilidade também. Então acaba ficando um pouco complicado pra gente. Movimentação tanque é uma parada complicada. Eu não sei se você é novo, porque, sei lá, eu tenho 26 anos, você pode ter 18 e já dirigir. E eu nunca dirigi, eu não tenho carteira. O Fernando tá tirando a carteira agora. Isso. Movimentação tanque, pra quem já jogou, você acaba ok, você tá acostumado. Mas quem nunca jogou, realmente, que tá acostumado com jogos de hoje em dia, acaba sendo muito complicado. Mas sempre vão voltar e jogar uma coisinha antiga pra... As histórias eram legais. Tem muita história boa hoje em dia, mas antigamente a gente também tinha muito jogo bom que focava muito em história pelo fato de não ter gráfico maravilhosos que tem hoje em dia, né? É, exatamente. E você, a partir do 2, né, Silent Hill 2, você já tem uma movimentação livre. Então fica tranquilo que é temporário isso, a partir do 2 já fica mais tranquilo. Fique agora com o episódio 17 do Pod Terror sobre Fatal Frame, um episódio incrível com a participação da Ira Croft, primeira participação dela. Fatal Frame. É isso aí, valeu. Green hair's a lockpick. It might be handy if you, the master of unlocking, take it with you. The car's parked in the city square. The top floor. It's just a hunch, but I don't think he's after me, because he is after you. Even when I change the bandages, the blood and pus just start oozing. Why don't I press it? Eu me pergunto quanto tempo faz desde que meu irmão e eu começamos a ver coisas que outras pessoas não conseguem ver. Meu irmão mais velho, ele era tão doce e gentil. Depois que nossa mãe morreu, ele era minha única família. Então essa é a mansão Rimuro. Meu irmão estava à procura de alguém, Junsei Takamine, um famoso novelista e um homem que meu irmão era muito grato. Desapareceu enquanto fazia pesquisas para um livro. Quando ele me contou que tinha uma pista sobre o paradeiro do Sr. Takamine, eu me senti insegura, como se ele estivesse indo para muito longe. Os rituais proibidos dessa região. Parece que o Sr. Takamine estava pesquisando eles. Fico imaginando se o grupo dele ainda esteja aqui. Mafuyo Hinazaki, eu odeio esses nomes japoneses, eu sempre confundo algumas sílabas. Um aspirante jornalista, ele tá investigando o desaparecimento do seu mentor, também novelista, Junsei Takamine. Não é o fabricante de violões Takamine, provavelmente. Junsei Takamine tá fazendo uma pesquisa, né, pra sua próxima novela. As montanhas próximas de Tóquio, uma mansão, na verdade, abandonada, que tem uma lenda de ser assombrada e tudo mais. Nada mais, nada menos que a mansão Rimuro. Durante essa pesquisa pra sua novela, ele, junto com sua equipe, acaba desaparecendo nessa mansão. Então, esse pupilo do Sr. Junsei, ele vai até a mansão investigar o desaparecimento do seu mentor. Só que chegando lá, ele começa a ver que coisas muito estranhas andam acontecendo. Todo o ambiente é muito sinistro. Ele começa a encontrar pequenas inscrições, ele começa a encontrar pequenos bilhetes do seu mentor e da equipe. Depois, ele acaba desaparecendo. Isso é visto na introdução do jogo mesmo. Ele acaba sendo sequestrado pelos fantasmas que habitavam ali a mansão. Consequentemente, estão lá por algum motivo. 9 dias depois do desaparecimento do Mafuyo Hinazaki, a senhorita Miko Hinazaki, a irmã dele, resolve ir até a mansão Rimuro para saber mais sobre o que aconteceu, o paradeiro do seu irmão. E aí que começa o jogo. Mentira, quem começa o jogo é na noite 0, você controlando o Mafuyo Hinazaki 9 dias antes da irmã dele ir pra mansão. Aí começa o jogo, você explorando a mansão toda atrás do seu mentor. Eu lembro que é muito escuro e tem um filtro para deixar tudo bem turvo e bem granulado. Pode ser porque é um flashback, então sempre o flashback é preto e branco. O jogo já te joga numa sequência fantasmagórica. Você começa o jogo já numa ambientação toda de casa mal-assombrada japonesa, toda a ambientação toda do jogo. Você é jogado num ambiente culturalmente japonês, antigo e assombrado. Cara, eu lembro que assim, como eu até falei antes, né, a questão dos jogos de survival horror que eu já estava jogando, então eu tava numa vibe assim, muito forte de sair zerando jogos que fossem nessa temática de sobrevivência e horror, né? Então, quando começou o jogo, preto e branco, tem a
visão frontal, né, daquela mansão. Tem a ponte, né, se não me engano, que você passa por ela. Na hora você já percebe, acho que não tem muito mistério do que vai vir, sabe? Você já sabe que vai ser dentro de uma daquelas mansões clássicas japonesas, né? E que a estética é muito diferente do que eu tava jogando até então, que era Silent Hill e Resident Evil. Que eram 2 jogos que, querendo ou não, apesar de ter, ok, uma certa influência também oriental, são jogos bem ocidentais, né? Você percebe que todos os jogos, inclusive os japoneses, vêm com uma pegada muito ocidental da coisa, né? Tipo assim, ser o setup ser em Nova York ou nos Estados Unidos e tal. E de repente você vê um jogo de terror japonês, realmente japonês, sabe? Exato. Sabe o que me lembrou um pouco, mas muito pouco? Foi o Clock Tower Struggle Within, inicialmente, porque foi o único jogo que eu lembro ter jogado, foi no Play 1, né? Na qual começava numa casa japonesa, né? Que tinha as portas de correr. Então, assim, eu acho que a única referência que eu tive inicialmente quando começou o Fatal Frame foi essa. Até então era um cenário muito novo mesmo. O primeiro passou até na Europa, né? Se você lembrar, o primeiro Clock Tower, você passou na Europa, né? Numa mansão. O primeiro. Isso. A gente realmente recebeu meio que um choque cultural, né? Principalmente a gente quando era adolescente ou criança, ou enfim, pré-adolescente, aquela época de descobrir videogame e tal. A gente não tinha nem informações sobre filmes, né? Orientais direito. A gente tinha anime, mas a gente não tinha essa pegada de terror, folclórica, pesada do Japão, né? É, porque o filme também tem muita referência shintoísta, né? Isso, da religião e tal. Isso foi muito novidade, né? Uma coisa que você já percebe, assim, quando começa o jogo, é que ele tem algumas pegadas meio cinematográficas, no sentido do seguinte. Bastante. Quando você anda pela casa, quando você explora toda a mansão, as câmeras, a visão, né, é sempre fixa, muito parecida com Resident Evil e tal. Então são sempre pontos fixos da câmera fica, você tem que mandar pelo mapa e a câmera não tá te seguindo, né? São pontos que tem uma linha de fuga. Qual é a sensação que ela te dá? Que sempre alguém tá te observando. Porque quando você anda um pouquinho, a câmera anda um pouquinho devagar só pra te acompanhar. Então o tempo todo parece que tipo, tem alguém, alguma coisa observando você. E essa coisa somos nós, os jogadores. Isso é muito bom. Tira uma dúvida aqui. Quais são as armas que eu carrego? Eu carrego uma pistola, uma 12-38 ou só carrego essa câmera? E uma lanterna. Ah, porra, segurança total. Esse que é o bom do jogo de terror, né? Se sente ali, mas cara. É uma câmera exorcista, pô. Então, tem uma origem, né? A mãe dela, que já tinha esses, entre aspas, dons paranormais, passou para os filhos exatamente por causa disso. Tanto amigo quanto o irmão dela e a mãe dela. A mãe dela era o departamento de vai da merda, a mãe dela, né? Tipo assim, segura essa câmera, não larga essa câmera no pé dessa porra não, que vai dar merda um dia. A câmera, pra mim, foi algo surpreendente quando eu conheci esse jogo, né? Até porque a gente tava na época dos jogos de Resident, depois o Silent Hill, você tava acostumado com armamentos, né? Não interessa o tipo de inimigo que você ia enfrentar de terror, você tinha certos armamentos. E quando apareceu o Fatal Frame, a única arma que você tinha era uma câmera fotográfica chamada de câmera obscura. Essa câmera, ela exorcizava os fantasmas. Mas como assim? Durante o jogo, você leva muitos sustos. Muito mesmo. Fazendo uma aspas aqui. Eu nunca fui jogar muito de jogo de terror, não pelo medo do terror, porque eu sempre achei esses jogos difíceis. A jogabilidade pra mim sempre foram complicadas. Travada o Resident mesmo, exato. O Resident mesmo pra mim foi um jogo que eu gostava muito do plot, mas eu sempre tive muita dificuldade com ele. Eu particularmente. E o Fatal Frame pra mim não. Eu achei ele gostoso de se jogar. Apesar de, assim, o primeiro, acho que até o terceiro, ele é um pouquinho duro, assim, também na movimentação dos personagens, aquele negócio que você vai abrir a porta, você vai entrar numa sala, tem sempre aquela cutscene pra você poder entrar. Porém, eu achei ele mais fácil do que um Resident, um Dino Crisis e até mesmo o Silent Hill. E por você não ter a necessidade de carregar armamentos, você também não precisava ficar trocando de armamentos. Você tinha a lanterna e a câmera. Mas você tinha que trocar o filme, né? Porque tinha filme mais forte pra monstro mais forte. Sim, sim. Conforme você ia upando o jogo, que naquela época nem se falava upando, né? A sua câmera ia melhorando. Eu lembro que com isso eu também tive certos problemas, porque às vezes os fantasmas te davam um susto tão grande que até você pegar o negócio já foi. É verdade, é verdade. A câmera, ela tinha um replay, né? Uma mecânica muito única, que é o seguinte: o jogo todo você é observado, né? Você anda, a movimentação dele é tanque, você é uma mecânica muito presa, né? De exploração, muito parecido com Resident Evil clássico, 1, 2 e 3. Mas quando você impunha a câmera pra você poder atirar nos fantasmas, a
visão muda pra primeira pessoa. E quando ela muda pra primeira pessoa, você tem toda a visão do fantasma por completo e da posição dele. E como o comando não é muito fluido, eu acredito, você tem que ficar caçando a porra do fantasma, que tá pra lá e pra cá que nem um maluco. Sim. Enquanto você fica parado, você não se movimenta, entendeu? Só o que movimenta é o seu olhar pela câmera. Então isso cria um desespero, porque o fantasma tá chegando muito perto de você e você tem que fazer alguma coisa. Ou ele tá fugindo. Ou ele tá fugindo. E você tem que tirar a foto durante o jogo, não é só porque é exercício, mas as suas quests é você tirar foto dos fantasmas, até mesmo pra completar as pequenas missões ali dentro do jogo. Quando você tá em terceira pessoa, você tá andando, você vê com mais facilidade o fantasma saindo de uma sala a outra. Quando você coloca a câmera em que vira para a primeira pessoa, você tem uma visão mais ampla, porém você tá parado, nem sempre você é tão rápido pra conseguir pegar aquele fantasma que tá fugindo. Eu tô confuso. Agora vocês três que são jogadores especialistas aqui. Qual era o objetivo do jogo? Ir na mansão demoníaca e tirar foto? Tu foi salvar teu irmão, cara, que tá perdido. Exatamente. Mas ele tá o quê? Ele tá debaixo da mesa? Eu tô procurando. Não, ele foi abduzido. Ele foi abduzido por uma mulherzinha lá que achava que ele era o amante dela lá, o cara que ela gostava. Já spoiler já no final, cara? Que absurdo, cara. O jogo tem 30 anos, cara. Mentira, tem 30 anos. O jogo é mais velho que é da idade do Rodney. O jogo tem, sei lá, 20 anos, cara, já, porra. O que eu acho muito interessante do Fatal Frame é que, assim, a gente tá... Ok, jogos de survival horror, já conhecemos essa mecânica tanque, de movimentação, né? A gente sabe que é um jogo mais lento. Só que quando você entra no visor da câmera, que você vai pro... que seria um FPS, né? Você fica levemente perdido porque você não tá num jogo de FPS, sabe? Quando você vai jogar no Play 2 um Black, que era um jogo famoso de FPS, né? Que era muito legal. Você tá na mecânica de um FPS. Você tá ali preparado pra aquela ação. Então isso era muito interessante, que era um choque muito grande. Acho que hoje não é um choque tão grande, mas na época era um choque muito grande de estilos de jogo, sabe? É mais ou menos você tá jogando um Tactics e esse Tactics de repente vira um beat'em up, sabe? Era uma mudança de velocidade muito absurda e aquilo, você controlando uma câmera com o analógico, né? Vale lembrar que talvez a pessoa não tava tão familiarizada. Eu confesso até que eu queria jogar esse jogo no computador pra controlar com o mouse, sabe? Poder... Às vezes eu ficava querendo controlar o analógico pra achar o fantasma que eu vi na terceira pessoa, mas quando eu fui pro FPS, meu personagem tá virado pra um canto que tá longe de onde o fantasma passou, sabe? E eu digo mais, o último jogo da série que lançou, né, atualmente pra Wii U, você usa o giroscópio, né, você usa o tablet, né, o controle do Wii U como câmera, e ele funciona esplendidamente. Cara, eu queria muito jogar esse jogo, cara. Eu joguei e a versão japonesa dele, só pra testar, e realmente, cara, é uma fluidez inacreditável. Você parece que você realmente tá explorando o seu quarto ou sua sala com a câmera. Imagina isso no Oculus Rift, hein? O futuro do Oculus Rift é outra coisa, que foi feito pra pornografia, cara. Oh, yeah. Isso aí, não imagino. Nossa. Toda a evolução tecnológica no mundo é feita pra isso, Fernando. Não, isso pra mim é a evolução do Oculus Rift no Demolidor. Aquele filme lá do Wesley Snipes, Sylvester Stallone. E Sandra Bullock. Exatamente. You are fined 1 credit for a violation of the verbal morality standard. Voltando só pra câmera, tem outra coisa que também me pegou um pouco de surpresa, que é o seguinte, quando você tá explorando o cenário em terceira pessoa, ele parece meio claustrofóbico. As paredes são curtas, as salas são curtas, as salas têm muitas divisões, né? Você tem, na mesma sala você tem uma divisão, uma parede leve. Tapadeiras também, né? Isso. Mas quando você vai pra primeira pessoa, parece que a sala é muito maior. Isso por quê? Porque você consegue ver todos os cantos da sala, o teto, os cantos das paredes e tal. Até pra você, antes de ir andando na terceira pessoa lá, você já sabia, ó, tipo, beleza, eu sei que lá tem aquela curvinha ali. Ela tem essa coisa de munição, né, como o Rodney comentou. Você tem upgrades, a câmera tem certos upgrades. A Ira chegou a comentar que você desbloqueia quando você mata fantasmas, ou captura fantasmas suficientes, ou faz missões suficientes. Então dentro do jogo, quando você captura fantasmas ou resolve quebra-cabeças, você ganha uma moeda, tipo espíritos, que seja. Você gasta eles na câmera pra dar upgrades na câmera. Alguns upgrades são tipo, carregar o poder da câmera mais rápido, ou o tracking do fantasma automático, ele persegue o fantasma sozinho, ou dá o direcionamento do fantasma. Enfim, são vários upgrades pontuais, ou movimentação mais rápida da câmera, ou zoom na câmera, que você consegue só depois que você começar a capturar mais fantasmas. Isso é legal porque ele incentiva você a capturar fantasmas. Mas, poxa, como assim? Tem fantasma me atacando, fantasma querendo me matar, e você vai ter que se defender, isso é óbvio. Você vai ter que capturar ele. Pokémon dos fantasmas. Exatamente. Mas o jogo, ele tem 108 fantasmas, que a maioria deles não vai atacar você. A maioria desses fantasmas, eles só vão aparecer. E aí vira o tal Pokémon Snap, que é a parte mais legal do jogo, pra
pra mim, no caso. Sim, com É certeza. você tentar capturar todos os fantasmas das mais formas bizarras possíveis, aparecendo, tipo, 2 segundos só na tela e tal. E você leva muito susto com esse processo todo. Você disse que capturou os fantasmas, eles aparecem só 2 segundos, mas como é que é? Eles aparecem no exato ponto, na exata hora? Exatamente. Você tá andando pelo corredor, você vai passar por uma porta, e nessa porta aparece um fantasma por 2 segundos, e depois ele some. E se você perder, como que ele aparece de novo? Ele não aparece mais. Nunca mais? Não aparece. Certos fantasmas não aparecem nunca mais. Eita. Você vai ter que jogar o jogo de novo, ou você vai ter que dar o load no save, o capítulo inteiro. É, por isso que o negócio que ele já falou, é no susto, o cara aparece, até tu puxar a câmera e focar nele e tudo mais, tirar foto é rápido. Não lembro agora direito, porque o Fatal Frame na minha cabeça mais fresco é o Crimson Butterfly, então não lembro direito. Eu lembro que nele você tinha objetos que você tinha que tirar fotos, porque objetos que se mexiam, e você tinha que tirar foto deles. No primeiro tinha isso também, acho que não, né? Tinha sim, você tira fotos de certos objetos pra desbloquear algumas portas. Além disso, a visão da câmera também, tipo, te dava visão de objetos que você não tava vendo. Ah, isso é verdade. Não, às vezes você tava mexendo assim no Fatal Frame, no Crimson Butterfly, aí você parava, tipo, tinha umas bonecas aquelas de porcelana russa, né? Aí quando você parava assim, Não fala isso não. A cabeça dela mexia pra cima assim e te olhava. Nossa, que susto que eu fiz. Eu rachei um controle assim. Nossa, cara, como assim, cara? Cara, esse se cagou, porra. Era uma espécie de estante, sabe? Que tinham várias bonecas, não sei, tinham várias coisas. Mas aí, se você mirasse na boneca, ela levantava e eu acho que o olho dela tava aceso, uma coisa assim, sabe? Não, ela levantava a cabeça pra você assim e você ouvia um risozinho de fundo, assim, tipo, Caraca. do nada, cara. Aquilo me deu um susto na hora, que eu lembro, cara. Horrível. No primeiro jogo, você não tem isso. Você tem, tipo assim, pouca coisa do cenário se movimentando, bem pouco. Não existem possessões de objetos, são mais fantasmas mesmo. Você abre o armário, não tem nada no armário. Fecha a porta. Aparece um fantasma de cima pra baixo, te dá um susto. Sabe o que é engraçado? É que... Engraçado não, acho que é esplêndido. Acho que o jogo foi muito bom nisso, que por mais que você conheça o jogo, você vai se assustar. Porque eu joguei algumas vezes e tal. Aí teve a época que eu falei, agora é a hora de catalogar todos os fantasmas, né? E aí você vai até mesmo com detonado, sabe? Pra você saber, pra você não perder o momento. Que se tem um fantasma, perder o momento já era. Você não tem como. Cara, não fala detonado, as crianças não sabem que eles falam walkthrough. Walkthrough é chique, cara. E aí, ali no detonado fala, quando você virar a esquina, por aquele corredor, você vai ver tal fantasma. Você vira e quando você vê, você se assusta. Não tem jeito, você sabe que vai aparecer ali e você se assusta do mesmo jeito. Isso é genial. Você às vezes se assusta com a oportunidade perdida. Por exemplo, os fantasmas estão absurdos. Quando o fantasma aparece na tela, você sabe que ele tá na tela porque aparece uma barrinha colorida, como se fosse o seu sexto sentido te avisando. Então, quando é uma barrinha azul, é um fantasma amigável e ele vai desaparecer em breve. No susto, tá aparecendo um fantasma na tela. Então, eu abro a câmera e tento achar ele. São alguns segundos. Alguns fantasmas são, tipo, lá na puta que pariu. Tipo, janelinha da torre. Se você não usar o guia, é capaz de você nunca descobrir isso, sabe? Pode zerar quantas vezes for que você não vai lembrar, você não vai saber. Você não vai. E vocês lembram do fundo musical disso? Eu me lembro que era muito tranquilo, mas isso também é básico de filmes antigos, né? Mas sempre quando tava pra aparecer um fantasma mais poderoso, o tom da música de fundo aumentava. E isso me deixava muito tensa, porque, tipo, eu já ficava preparada pra levar um susto. Sim. Sabe, esperando que pulasse em cima de mim, ou que ele fosse correr, ou que eu tivesse que fazer alguma ação, eu já ficava tensa esperando esse momento. É o leitmotiv, né, que eles chamam no cinema, que é uma técnica de você associar um som a algo que pode acontecer. Nesse caso, é fundamental pra você já preparar o pelo do corpo, né? Eu falei sobre a barrinha azul que aparece. E aparecer também as barrinhas vermelhas, que é quando o fantasma é agressivo, ele tem ódio de você e ele quer tentar te matar. Mas esses fantasmas, assim, no geral, o jogo é relativamente bem fácil. Esses inimigos fantasmas, eles são relativamente bem fáceis. Eles vão ficando mais fáceis conforme você vai dando upgrades na câmera, né? A câmera tem uma mecânica que é o seguinte, você tem que ficar olhando pro fantasma pra carregar o tiro. É o foco, né? O famoso foco. Ele tem uma barrinha que ele vai carregando, né? Quanto mais você olhar, mais forte vai ser o dano que você vai dar nesse fantasma. Só que acontecia muitas vezes você carregar essa barrinha toda, aí na hora que você vai tirar uma foto, o fantasma dá um movimento muito brusco e você perde a foto. Isso começava a deixar o jogo um pouco mais difícil, porque você tirava várias fotos e ficava sem filme, né? Dá pouco dano, ou você tem que ficar muito profissional nessa coisa de carregar o foco e depois atirar. O jogo, pra mim, começou a se tornar um desafio, apesar de ser essa mecânica mais fácil e tal, mas o jogo começou a ser esse desafio quando os fantasmas mudavam muito a movimentação deles, porque no início eles começam aparecendo na sua frente,
mas lá pro final do jogo eles estão teleportando atrás de você. Aí você tem que, tipo, parar o que tá fazendo, girar e tentar de novo. Foi bem diferente, assim, essa mecânica, essa exploração e tal. Cruz credo, meu irmão. Caraca, tu vai mirar, tu mira. Quando o bicho vai dar um zoom, Anda pro lado, dá um passo pro lado. Porra, pelo amor de Deus. Esse era o problema do jogo. Batia um desespero. Pra se cagar bastante. Todos os fantasmas são fantasmas das pessoas que morreram nessa mansão. Coisas muito bizarras aconteciam lá. Essa mansão era famosa por causa dos rituais. E é isso que os personagens foram desvendar lá. Rafael Chacão, né? Mansão Rimura, verdade ou mentira? Assim, já no seco? Você fala mentira, a gente vai pro próximo tópico. É mentira porque no fantasma não existe, gente. Então óbvio que é mentira. Bom, olha... tá bom então. Parou tudo. Parou esse incrédulo. Cara, você sabe... Polêmica. Você sabe que eu já falei que eu sou a pessoa mais cética. Não tem ninguém no mundo freak que seja mais cético do que eu naquele lugar. Eu sou a pessoa mais cética que existe. Não vai me convencer dessa porra. Rod, Asta tá olhando por você nesse momento e tá rindo de você, tá? Quem? Asta. Procurando no Google. Olha só, a história da mansão que é contada no jogo, que é uma família, que é a família Rimura, que ela faz um sacrifício de uma moça virgem, isolada, a cada 75 anos por uma maldição não cair no mundo. Essa história existe. Ela foi postada há mais ou menos uns 8 ou 9 anos num site americano. É porque tá na internet, é verdade. Ela foi postada num site americano falando que é uma mansão no Japão. Tem umas 2 ou 3 fotos da mansão, né? Aquela coisa toda. Porém, essa história não existe no Japão. É falsa. É uma história do enredo do jogo. Literalmente é o enredo do jogo. A mansão não existe. Não existe. Essa história não existe no Japão. Inclusive, pelas minhas pesquisas, tem um site no Japão que comenta sobre o site americano que inventou essa história. Mais ou menos isso. Criou essa ideia, tipo uma bruxa de Blair, alguma coisa do tipo assim. E essa história é falsa. Não existe. A Tecmo mesmo nunca assumiu a existência disso, né? A Tecmo fala que o jogo em si, a história, foi baseada em 2 folclores japoneses. A cultura japonesa tem um folclore muito vasto, né? De espiritismo, de religião, sempre ligado a essa coisa de rituais e de antepassados e tal. Então é muito provável que existam, sim, 2 folclores diferentes que misturados possam dar uma mansão assombrada e uma tragédia de família. O site americano se chama Paranormala. Como eu disse, foi postado lá como se fosse verdade, mas essa mansão da forma que é contada não existe, essa lenda da forma que foi contada não existe. Agora, se foram recortes de outros lugares, aí o Nando pode dar certo mesmo, provavelmente, mas da forma que foi, essa história não existe no Japão. Eu acho que a popularidade dessa história, dela ter ido para um site e tudo mais, é por conta das capas na Europa, né, que continha frases baseadas em fatos reais e tudo mais. Europa e Estados Unidos, então isso é uma ótima estratégia de marketing para filmes de terror, né, por que não jogos, né, então acho que essa frase motivou o hoax. Aquele lance que a gente fala muito no mundo freak, que quanto mais distante, mais isolado, mais difícil exatamente. buscar informação sobre, né, o site vai pegar uma história japonesa. Como você vai procurar em site japonês? Aceita, né? Você simplesmente aceita. Fala, né? Exato, você não tem como catalogar sites japoneses, ler sites japoneses, a não ser que você saiba muito bem, né? Nos outros países é meio difícil encontrar pessoas que são interessadas no assunto que ainda sabem bem japonês, a não ser que sejam japoneses. Então, eu não acredito, nem na história, nem que foi baseada. Primeiro que quando eu conheci o jogo, eu conheci a versão japonesa, depois que eu fui conhecer ela. Você conheceu o 0, né? Isso. O Japão é 0. Então, primeiro que a maioria dos jogos que eu comprava eram do Japão. Então, consequentemente, eram todos na sua versão japonesa. O Resident Evil também, eu tinha o Biohazard, o Fatal Frame eu não tinha nem em inglês, era tudo em japonês. Como a gente tinha muitos jogos em japonês na locadora, a gente decorava os passos, não que entendiam o que estavam falando. Então, eu também só soube disso depois. Mesmo pesquisando sobre essa suposta lenda, conspiração, ela ainda é muito desconexa, que fala-se muito, né, sobre o shintoísmo, mas o shintoísmo nem é dessa forma. E mesmo o shintoísmo folclórico, que eram os praticados em vilas, essas coisas, é muito diferente. Então, eu achei meio confusa. Então, pra mim, sempre foi um jogo de terror, ponto. Nunca teve esse negócio de, nossa, baseado em fatos
R$200. Não, é um jogo de terror muito legal. Entendi. Tanto eu quanto acredito que o Nicolas, a gente tem um pouco de base sobre os filmes de terror japonês, né? Que a gente pegou, assim, da exploração da coisa toda. Então a maioria dos filmes de terror japoneses, eles puxam sempre essa coisa cultural do fantasma, da possessão, da pouca diferença entre o certo e o errado. E eu acho que esse jogo, o Fatal Frame em si, ele tenta trazer isso de volta, né? Pros jogos de terror, no sentido japonês da coisa. Porque o jogo, em nenhum momento você vai dizer que ele, tipo assim, foi completamente bom ou completamente ruim, né? Tipo assim, toda a merda que aconteceu no jogo foi motivada por uma tradição que era, na história, ela conta sobre um ritual de tradição que as pessoas acreditavam e apesar de envolver morte e muita dor, era necessário, era importante para aquela população e tal. Tanto que quando esse ritual deu errado, aconteceu toda a tragédia. Ele sempre mistura essa coisa dos males que vêm pro bem e vice-versa, né? E o jogo, ele explora essa coisa tipo, e se tudo desse errado? O que aconteceria com essas pessoas se aquele ritual deu ruim, né? Aconteceu o pior cenário possível. Mas é porque também não adianta, né? O Japão tem uma cultura muito diferente com relação a coisa boa e coisa ruim, né? Eles não têm essa cultura católica que a gente tem. Como você falou mesmo, o jogo, né? Exatamente, maniqueísmo. O jogo é muito baseado no shintoísmo, né? Como você falou, e tudo mais, esse tipo de cultura. Então, eles usam sempre diabo nas coisas, sempre usam as coisas sem se preocupar, sabe? Porque eles não têm essa cultura simplesmente na vida deles. É mais comum, né? Acaba não sendo levado para maldade, entre aspas, né? Exato, é ficção mesmo. Então... E o mal e o bem, eles caminham lado a lado, né? Tanto que tem fantasmas que eles representam o mal onde eles aparecem, te atacam e tudo mais, mas que são personagens bons, sabe? Eles estão ali mal intencionados ou confusos, né? Que nem a garota lá do poço, não sei se alguém lembra. Sim. Então, ela é um exemplo disso, que ela não é que aquela garota fosse realmente uma pessoa negativa ou que fosse o mal, um vilão, né? Mas ela temporariamente é pela situação que ela se encontra, sabe? No jogo. E o jogo vai explorar isso mais pra frente, porque o mesmo fantasma, né? O mesmo espírito, ele vai possuir uma parte boa e uma parte ruim, né? E isso é explorado também. No início do jogo, quando você tá usando, acredito que a Miko, ou então um pouco antes, o irmão dela, esse fantasma de kimono branco, é a versão boa do fantasma, que tá tentando te auxiliar, te ajudar com aquela coisa, com esse processo todo. Falando que a câmera é capaz de exorcizar os fantasmas. Mas esse mesmo fantasma tem essa versão ruim, que é o grande vilão do jogo. Que ao longo do jogo você descobre que é a filha lá do chefe da mansão Rimura, que é a Kiri Rimura, e ela foi vítima de um ritual que deu errado. Mas sabe o que eu achei interessante? Eu tava falando agora há pouco do cinema asiático, né, de terror, mas assim, quando o jogo saiu, se a gente for analisar bem, não tinha ainda tantos filmes de terror assim no Japão, sabe? Você tinha filmes mais tradicionais lá nos anos 70, 80, de cultura dos demônios, yokais, né? Culturas folclóricas, não falar demônio, que senão fica aquela imagem muito do Satã, né? Mas você tinha, basicamente, recente, era o Ringo, que era o chamado, né? Você ainda não tinha muitos filmes, não. Inclusive, muita gente... O Grito também, The Grudge, 94, 98, 2000. Sim, é verdade. Mas assim, o filme que muita gente já via associar na internet e nunca parou pra ver é o Shutter, que é um filme tailandês, né? Nem um filme japonês, né? Que é o Espírito, a morte está ao seu lado, né? Não tô ligado nisso. Esse filme, eu acho que ele é mais influenciado pelo jogo do que o contrário, porque ele veio depois. Você vê esse filme, sim. É um espírito... Exatamente. Cara, eu não tô lembrando. É um mega spoiler, mas é um filme que um cara, ele é fotógrafo. O Rodney só sabe falar de spoiler. O Fernando já... Eu sei. O Rodney, aquele filme que pá... Não, é a cena final do filme só. Eu sei que o Fernando já viu esse filme, ele não lembra. Ele viu... Eu devo ter visto. Ele viu o americano, tem um americano dele também. Tem a versão americana também, mas é um cinema, filme a versão japonesa. Aí, tailandesa. A versão americana, e eu já tinha visto bem antes, em casa, a versão tailandesa, no caso que eu achava que era japonesa. Que é a versão tailandesa, eu já tinha visto em casa. É um cagaço do cacete. Galera, se liberta do spoiler, cara, relaxa. Tá bom, Roger, vou fazer isso. É basicamente sobre um fotógrafo que ele tá presenciando certas manchas, coisas estranhas nas fotos deles, né? Mas que estão associadas com pessoas que logo depois morrem, enfim, tem toda uma questão espiritual por trás. Aí é a saga dele até ele descobrir que o pau de selfie, inclusive, será uma mega arma em Fatal Frame. Olha. Não é verdade. Seria mais prático, hein? Não precisa nem entrar no corredor, você só coloca o pau de selfie assim no corredor, sabe? E tira a foto. Só uma trivia, a galera do filme Ghostbusters processou o jogo. É mesmo? Sério? Foi, em 2003, eles processaram o jogo alegando que a câmera pra capturar fantasmas era uma cópia de plot device deles, e logo em seguida eles abandonaram o caso, porque eles viram que não tinha fundamento. É aquela famosa ação do americano que não conhece a cultura alheia, né? E é óbvio que deve ser inspirado no nosso filme. Quando eles vão olhar um pouquinho só da cultura japonesa, ele... Cara, não, isso é antigo que pra maluco. Como é que o cara vai comparar o Proton Pack, né? O nome do negócio de captura. Como é que o cara captura um Proton Pack com a câmera obscura? Que, caralho, que nada a ver, cara. Americano obscuro. Ridículo, né? Tem que processar todo mundo mesmo. Vamos lá.
A noite zero, o jogo começa com a introdução, a noite zero, a gente usa o irmão da Miko explorando a casa. Essa noite é basicamente um tutorial. Ele chega na mansão, ele tem um flashback, né? Ele tem esse sexto sentido. Ele vê um grupo de pessoas chegando na mansão, e esse grupo é sequestrado primeiro e depois assassinado por fantasmas que habitam essa mansão toda e tal. E nisso, ele, utilizando a câmera obscura que ele ganhou da mãe dele, ele explora, acho que foram 4 salas iniciais do jogo. E nesse processo você tem todo o tutorial do jogo, né? A movimentação, como a câmera é utilizada, e aí você enfrenta seu primeiro fantasma também, como parte desse tutorial. E logo em seguida, depois que você enfrenta esse fantasma, você é abduzido pelos fantasmas da casa e você some. Calma. O que é abduzido pra você? Você vira parte dos fantasmas, você desaparece, tá em outro plano. Uma névoa negra envolve ele e ele desaparece. Lost, cara, Lost, a névoa negra. Acredito que seja isso. Uma névoa rapta ele. A grande nuvem escura já me envolveu. Aí. A grande nuvem escura já me envolveu. Zé Ramalho. Aí, ó. Nossa, Zé Ramalho. confundo musical. Né? Música do Zé Ramalho, por favor. Muito obrigado. A edição vai ser incrível. Porque tem tudo a ver com o tema. Bate na porta do céu. Olha aí. Olha, se você puxar aquela do lobisomem... Aí é melhor ainda. Aí é o Thread Bicho. E aí o jogo começa na primeira noite, que é a Miko chegando na casa, e ela não tem a câmera, para as pessoas saberem. Se você quiser capturar todos os 108 fantasmas, você vai ter que jogar o jogo 2 vezes, porque no início do jogo aparece um fantasma e você não tem a câmera para capturar. Então só na segunda vez que você joga o jogo, você começa o jogo com a câmera, e aí sim você pode pegar o último fantasma. Olha aí que loucura. O jogo te dá motivo para você jogar ele novamente. Fator replay forçado. Pode aí se você quiser fazer 100%. Eu não sei você falando da história, eu quase não lembrava, porque foi muito tempo mesmo que eu joguei isso. E quando eu fui ver os gameplays, eu fiquei tão assustada com a produção do primeiro, que eu fiquei pensando, nossa, eu não sei se ele era tão assustador, porque a história era muito boa, se ele era tão assustador, porque os cutscenes, os vídeos são muito assustadores, né? São sim. É, cara, porque o plot do jogo em si, o plot é tipo, foi raptado, a menina tem que ir lá salvar ele, é só isso, não tem? É legal porque você vê toda a história que tem, do ter passado, essa cultura toda que a gente tava falando até. Sim, é isso. Os cutscenes são bem produzidos. A cutscene, cara, de Fatal Frame é uma parada que dava muito medo. Naquela época não tinha nada parecido, cara, em jogo, então... Então, exatamente. Era muita novidade. Foi isso que eu senti, porque em termos de jogo, não tinha, assim, uma puta quest, tanta história pra gente fazer. Era literalmente você caçar os fantasmas. Só que as cutscenes que iam durante o jogo, eram que iam contando as histórias do passado. Isso que era sensacional, mano. Ela tinha uma qualidade acima da média, né? Tipo, do que a gente tava acostumado. Eu acredito. Pra época que foi lançada e tal, a gente não tava acostumado. Na verdade, é mais pela quantidade de cutscenes. Porque é cutscene pra caramba, assim. Todo momento, às vezes, uma transição de fantasma, uma transição de chefe e tal. Enfim, ele conta a história por meio da cutscene e tal. E não tem interrupção, né? Você tem a cutscene e já tá no jogo. Já começou. Os loadings também são bem curtos e tal. Então era uma coisa que você não saía do ambiente, do mundo do jogo. É verdade, os loadings eram curtos. Eu não me lembrava desse detalhe. O que eu queria dizer também é o seguinte, na primeira noite, você começa a descobrir coisas, né? Você começa já a receber várias respostas das perguntas que o jogo faz pra você. Por exemplo, na primeira noite, você começa a encontrar a equipe de assistentes, né, do Jinsei, que tava lá pra escrever a novela dele, e a primeira noite inteira é você explorando o que eles descobriram. Então, mais um elemento do survival horror é que você sabe da história por meio de arquivos, por meio de notas e bilhetes e tal. Então, boa parte da graça, né, é você achar esses bilhetes, achar gravações, né, de áudio, às vezes com um gravador, da equipe do Takamine. E tanto que no final do primeiro capítulo, o chefe é o próprio Takamine. Você descobre que ele morreu e ele virou um fantasma Big Boss lá da primeira noite. Ah, Rodney, spoiler. Não, mas esse tem nos trailers. Eu acho muito legal quando aparece. Você não sabe se ele é fantasma ou se é uma história. Você tá contando a história deles terem se perdido, saca? É bem legal a parte dele. Me responda uma coisa. Como que são os combates nesse jogo? Você tem uma barra de life, você apanha? Não, cara, você tá andando na casa normalmente com a sua lanterninha procurando as coisas do nada da parede sai um fantasma. Você tem que puxar sua câmera e matar ele. Mas ele pode te bater? O fantasma, ele consegue te estrangular, por exemplo. Ele passa por você e tira seu sangue. O famoso calafrio. Isso, tem fantasma que vem andando normal, tem fantasma tipo que voa, então varia. São os mais agressivos, né? São aqueles que podem te tirar dano. Isso. E também, normalmente, os fantasmas têm que tirar foto na hora. Alguns, eles trocavam de ambiente e você até conseguia tirar depois, conforme seguia a quest. Mas... E tinha o fantasma, tipo assim, esses que a gente tem que capturar, você tá tipo andando no corredor, e tem lá no final, o final do corredor que vai virar pra esquerda e pra direita. Você tá andando normal pra frente. Aí do nada passa
passa o fantasma andando, assim, de um lado pro outro corredor, lá no final do corredor. Então você tem que puxar a câmera muito rápido e tirar a foto dele. Porque assim que ele passar, ele vai sumir, você nunca mais vai conseguir a foto dele, entendeu? Mas aí você vai desenvolvendo isso durante o jogo. Você vai, essa habilidade de puxar a câmera rápido e não tomar um susto pra conseguir tirar uma foto. Olha, eu lembrei agora de uma coisa que aconteceu, não foi nem no 1, foi no 3, mas assim, que representa muito o espírito da jogabilidade desse jogo, dessa série, né? Que foi, apareceu um fantasma no corredor e eu tava à beira de uma escada. Eu falei, caraca, corre, sabe? Corre, eu tava com muito medo, sabe? E eu fui descendo aquela escada, descendo, correndo, entre aspas, né? Porque quem jogou sabe que não dá pra correr, basicamente. Nenhum deles nessa época corria, né? Nenhum. Então, assim, eu consegui descer com toda a dificuldade. Quando eu cheguei lá embaixo, eu parei. Eu falei, ufa, que bom. Só que o fantasma atravessa a parede, né? Então ele não foi descendo a escada, dando volta, me procurando. Ele foi descendo reto, sabe? Então quando eu cheguei no final da escada, ele já tava ali, já praticamente. Caraca, olha. Medo define. Os chefes também são um pouco únicos, eu acho. Porque eles têm uma barra de vida grande pra caramba. Você é toda hora atacado, ou você tem que resolver um quebra-cabeça enquanto ele tá lá se movimentando e tal. E então, assim, no geral, o jogo, ele começa a te dar uma atenção que vai crescendo conforme cada noite passa. Porque cada noite, ela conta pros dias que vai acontecer o ritual de novo, acredito, não sei. E na primeira noite, você começa a descobrir mais sobre o ritual. Todo o ritual que estava acontecendo. Então, a primeira noite você só descobre que nesse ritual, você tinha que ter um sacrifício de uma garota, onde ela ia ser amarrada por 5 cordas. Depois, essas cordas iam ser puxadas e ela ia ser mutilada. E o sangue que sairia dessas cordas serviria para você fechar o portão do inferno que existe debaixo dessa mansão toda. E aí, na primeira noite, você meio que descobre isso, né? Mais sobre esse ritual. A partir da segunda noite, você descobre que começa a aparecer essas marcas das cordas em você. Então, o jogo vai progredir de uma forma onde, a cada noite, novas marcas de corda vão aparecer. E quando a quinta corda, teoricamente, aparecer, você vai morrer, igual o ritual se tornou. Então, ele te dá uma coisa tipo, porra, eu quero explorar essa história, mas, cara, se eu continuar isso, eu vou morrer, cara. Eu vou me matar. Enfim, ele te dá uma atenção dessa, né? O que acontece se eu chegar na quinta corda? Mas e aí? Chega na quinta corda, o jogo chega no final, é isso? O jogo vai progredir ao longo das noites. Você vai realmente chegar na última noite. Mas, ao mesmo tempo, você tem um device que vai salvar a sua vida, e você não sabe disso ainda. Que são pedaços de espelho sagrado, The Holy Mirror. É um espelho sagrado que você vai coletando pedaços ao longo do jogo. E eles são partes importantes dos quebra-cabeças e da história toda. Então, na primeira noite, você enfrenta o Takamine, que é o chefe do seu irmão, e você consegue vencer ele. E quando você termina de vencer ele, aparece... A gente espera que você consiga, né? Por favor. Esse é o primeiro, né? Aparece a Kiri, que é a fantasma, né? A grande fantasma, a grande vilã do jogo, que é a filha do senhor Himura, que participou do ritual e deu tudo errado. E ela é imortal, por enquanto. Assim. Durante todo o jogo, até o final, ela vai aparecer outras vezes, você vai tentar lutar contra ela, mas sempre vai perder. Ela assim, é um super fantasma fortão e tal. Aceita que dói menos. Já na segunda noite, você começa com uma marca de corda amarrada no seu punho, e você começa a, descobrir que, na verdade, existiam 2 rituais. Era um ritual para escolher qual criança seria eleita, né, para fechar o portal, né, e uma outra criança, a criança que sobrevivesse a esse ritual, ia ser condenada para fazer a próxima escolha. Então, como é que funciona esse ritual? Esse ritual se chama Demon Tag, no inglês, que é traduzido dessa forma, que é basicamente um pique-pega. E é isso, é a noite 2, tá? A segunda noite vai ser explicado isso e tal. Então, existe uma entidade, ou um velho, ou um senhor, alguma coisa assim, cego, que ele tem que procurar essas 2 crianças. A criança que for pega primeiro, ela vai sofrer esse ritual do Demon Tag, que é o seguinte, ela vai ser considerada uma criança fraca, porque ela foi pega por um velho, e a primeira que fosse pega, ela ia se colocar numa máscara que furava seus olhos. Verdade, lembrei disso agora, Blinded, né? Isso, The Blinded. Tanto que ele é o chefe, é o grande chefe da segunda noite. Nossa. Blinded Demon, Blinded Ghost. E ele aparece outras vezes durante o jogo. Então essa criança que foi cega, teve os olhos perfurados, ela vai ser a próxima criança que, depois de velha, vai fazer esse ritual do Demon Tag, 75 anos depois, entendeu? Então o ciclo sempre vai escolher uma criança, uma delas vai se tornar o próximo pique-pega, e a outra criança vai ser escolhida pra fazer o ritual. A criança que sobreviveu é a criança pura que vai ser utilizada pro ritual das cordas, né, do estrangulamento, que o pessoal chama, pra poder fechar o portal do inferno. É engraçado, porque isso era uma coisa normal pra cultura deles, assim, teoricamente, pra família. Era uma coisa que acontecia todos os anos e tal. No Japão, existiam muitas coisas nesse sentido. Existia muito sacrifício, existia muita honra, entendeu? Então não era realmente uma coisa ruim. Poderia ser uma coisa triste, mas não era visto como, algo maligno, né? Eles queriam um bem maior, é manter a porta fechada do inferno. Essa é a segunda noite. Você vai enfrentar o Blinded Demon e algumas outras
outras coisas vão acontecer, como marcas corda aparecendo no seu corpo, e você conseguir mais algumas peças desse espelho. Kiri aparece novamente também, né? Sim, de novo. Tanto na forma pura, né, que é a moça do kimono branco, quanto uma forma demoníaca, cheia de braços e deformada. Isso é um elemento bem clássico do videogame, né? Do grande boss que aparece, você não pode fazer nada, ou você é incapacitado, né? Você sabe que no final você vai ter que enfrentar, não tem jeito. Você falou da mulher agora, eu lembro da imagem dela, né, que ela aparecia assim, com um monte de braço assim atrás dela, né? Isso veio na minha cabeça agora. Uma visão boa nessa hora. Ótima, nossa. Minha família toda viajando, eu tô 2 semanas sozinho em casa, ótimo. Nossa, uma coisa legal que a gente não comentou é que ao longo dessa história você vai pegando arquivos, né, de bilhetes e depoimentos e um montão de coisa e tal, e meio que você descobre como cada pessoa morreu. Então, por exemplo, você vai ter um fantasma com o pescoço quebrado, por exemplo, cabeça virada pro lado. Você vai descobrir por quê, como ele morreu, né? Você vai ter flashbacks disso, você vai ter o relato dele e tal. Presenciou, né, o ritual, né? Isso. Então você descobre, né, você cria uma personalidade pra cada fantasma. Não são fantasmas genéricos, sabe? Eles têm um motivo pra estarem daquele jeito, enfim. A motivação deles também varia bastante. Mas isso é bem cultura de entretenimento oriental, né? Sim. Porque todos os filmes, animes que a gente encontra com essa pegada, sempre é explicado por que os fantasmas estão de tal forma. Eu achei isso muito parecido com os filmes orientais, o jogo. E eu achei bem legal. Exatamente por isso. Os fantasmas, eles têm formas diferentes. Tem uns que parece que tá fazendo até ponte, sabe? Estão tudo arcado pra trás, cheio de contorcionismo e terror, lógico. E depois é explicado exatamente por que eles estão desse jeito. Eu acho que o mais perto disso na cultura ocidental foi aquele 13 Fantasmas. Acho que foi um dos poucos filmes que queria explicar o que era o fantasma na cultura ocidental, né? Cara, eu não lembro nada desse filme. Eram 13 fantasmas, mas tem um porquê de cada fantasma ser do jeito. Tem um que tá vomitando. Eu adoro os fantasmas. Eu tenho que rever esse filme. A história do filme nem é tão, nossa, foda do caralho. Não. Mas os personagens, né? Os fantasmas são muito legais, meu. Você atribui personalidade, né? Você atribui características e você conquista o público. E acho que é a jogada do Fatal Frame, sabe? Claro, inspirado nessa coisa do cenário do terror asiático. No mesmo ano, por exemplo, tava saindo no Japão aquele Água Negra, né? Blackwater. Que é um filme também que tem um fantasma muito específico, que é explicado no filme. Mas aí, 13 fantasmas, aquela fantasma peitudona lá, porra. Olha, aquilo ali, na época que saiu. Eu não lembro, cara. Aquela faca gigante na mão, aquela loira peituda com faca gigante. Era a última que eu não fazia ideia, Eu gostava dos peitos dela. Acho que é a parte do peitinho, né? A parte do peitinho ocidental de terror. Mas é aquela história que a gente sempre fala sobre asiático e ocidental. O asiático não se preocupa em explicar os detalhes. É assim. Nós aqui que geralmente queremos uma explicação do porquê a fantasma tá com o peito de fora, porque o fantasma se debruça, porque o fantasma parece a mulher do exorcista, sabe? Isso aí é menos importante, eu acho. Não sei, a história do filme é muito mais na pegada de você capturar, resgatar e descobrir o que tá acontecendo do que necessariamente descobrir a história específica de cada fantasma. Isso aí, afinal, o objetivo é te dar cagaço. Até onde você falou, já tô todo cagado mesmo. Então... Pô, mas, olha, com a história específica de cada um. Olha a foto aí, Jacana. Tu não comi ela não, Jacana. Deixa eu ver se a foto tá da direita. É a última foto, Viva, né? Viva, né? Por favor, né? Ela tá morta. Viva. Não, viva que eu digo quando... Necrofilia? Cara. Se ela não falou que tem alguém do meu lado, pode ser ela. Pode crer, ela pode se revelar aqui do meu lado, que eu como ela. Não tem problema na fantasma. Mas eu não sei, os peitos dela tem cara de borracha. Então, não, cara, mas tem outras... É fake, cara. Não, tem outras fotos. Procura aí que ela tá com o peito direito. Tem videozinho aí e gif que ela tá com o peito. Cara, agora eu vou ter que ver esse filme, cara. Agora lembrei desse filme, eu tinha esquecido, lembrei. As duas são muito legais. Eu lembro que o design realmente era bem incrível. Maneiro. Eu não lembro muito do filme, não, porque eu acho que eu vi na época. Mas eu lembro que o final em si me decepcionou um pouco. Porque é feliz, né? É feliz o final. Mas vale a pena o filme, vale a pena. Cara, essa mulher peituda lembra muito mais namorada, mas só a cara, não os peitos. Nossa senhora. Parabéns, Rádio. Eu era gótico, cara, era estranho. Desculpa, quando eu era adolescente. Você era gótico, era, porra. Foto do Rodney gótico aqui na postagem. Não, faz isso não, cara. Tá maluco? Voltando pra história, terceira noite, você descobre o que aconteceu com o ritual. O que aconteceu finalmente, por que ele deu errado. O que consistiu o ritual? Era o seguinte, eles tinham que criar uma mulher, uma jovem, né, de bebezinho, e ela não podia ter nenhum tipo de contato
com o mundo externo. No tempo adequado, depois de alguns anos, ela tinha que ser sacrificada. Como que ela era sacrificada? Amarrava-se o corpo dela, embebia a corda com sangue. Agora eu não sei de que tipo era o sangue, se era de animal, se de ser humano. O sangue embebido é da própria personagem, da própria pessoa sacrificada. Vai espirrando e tal. Interessante. Ela vai espirrar, ela tem que espirrar, isso. Bebia a corda com sangue, amarrava a corda nos tornozelos, nos pulsos e, se eu não me engano, no pescoço. Sim, isso. Cada corda amarrava assim um cavalo e fazia esses cavalos correrem de forma que arrancasse os membros e, se eu não me engano, a cabeça da pessoa, deixando só o tronco praticamente no lugar. E se isso acontecesse da forma adequada, da forma certinha, o mundo estaria livre da maldição por mais 75 anos. Com essas cordas, eles iam fechar esse portal. Bem por aí. Então o ritual tinha que acontecer assim, só que a história do jogo é que o ritual deu ruim, não deu certo, porque parece que a jovem, ela viu um homem do lado de fora da mansão Rimura, e depois de fazer o ritual não funcionou. É uma coisa muito específica, né? Porque era no 13º dia do 12º mês, a Maiden, né, que é a garotinha aí toda e tudo mais, tinha que ser tirada do mundo depois de 369 dias e ser toda destruída pra passar o poder dela pra corda, que era de onde tiravam as coisas pra fechar o portão. Existia um cavaleiro, né, um homem que aparece na mansão e ele acaba tendo contato com essa garota e com isso ela se apaixona por ele, pela ingenuidade, pela falta de informação que seja, mas com isso ela deixa de ser pura, ela deixa de não ter sentimentos e aquela coisa toda, tipo, ela cria um laço com o mundo físico e se apaixona por esse homem. Furioso, o pai dela, o Sr. Rimura, ele manda executar esse homem e momentos antes dela ser executada, ela descobre que o pai dela matou esse homem. E aí, quando ela tá sendo executada, ela descobre isso, ela vê que ela não é mais pura, ela sente coisas pelo homem e descobre que tá morto. E ela sente um ódio muito grande. Aí desce o demônio, meu irmão. E aí, em vez dela conseguir selar o portal e as coisas escuras que saem dele, ela acaba sendo possuída. Toda treva. As trevas envolvem a mansão, basicamente. Muitas pessoas participaram desse ritual, muitas morreram imediatamente, e muitas delas enlouqueceram. E aí entra o que o Rafael Jacona falou. O pai dessa garota viu que isso não funcionou, ele é envolto de trevas e ele começa a matar as pessoas por causa disso. É o samurai lá. Pega uma katana e começa a matar muitas pessoas, por isso que vários fantasmas aparecem mutilados durante o jogo. A garota começa a andar pela casa e habitar essa mansão, e os visitantes que passam por lá são, obviamente, mortos e sequestrados por ela como vingança. Não só com ela, mas também com os outros moradores que estavam lá na casa. Na segunda noite se encerra quando você tem que usar a câmera obscura pra enfrentar quem? O chefe Rimura, o pai dela. Essa não é a terceira noite, não? É que a segunda foi a do Blinded. Isso, aí a terceira é o pai dela. Isso, aí pra, e a quarta ficar ela. E se a gente for somar a noite zero, né, a do início do... São cinco. Five Nights at Fred. Pronto aí, referência. Pronto aí. Nossa, cara, parabéns. Agora a gente sabe de onde veio Five Nights at Fred. O sucesso. 5 noites é o sucesso. Que lança o 4º episódio. 5 noites é o sucesso. Galera, quando vocês forem fazer qualquer jogo, 5 noites, beleza? Sempre. Inclusive, eu vou utilizar isso como referência. Muito bem lembrado, cara. Você consegue enfrentar o pai dela e tal, e você enfrenta o Sr. Rimura, uma batalha épica, e consegue vencer ele. Aí a noite final chega, né? Que é a 4ª noite, e aí você tá toda fodida já, cheia de corda no pescoço, a porra toda. Você vai ter que descobrir o resto da história. E o que você descobre na 4ª noite? Você descobre que seu irmão era muito igual. Se não for uma reencarnação, ele é muito igual ao cara que ela amou, que a Kiri gostava. Então por isso que ele foi poupado e sequestrado pela Kiri. Todo o plot, né, toda a história se envolve a partir disso, porque era um espírito maligno, super poderoso, cheio de trevas, que tinha essa parte que amava, né, que gostava ainda daquele rapaz. Muitos anos, né, no passado, e aí ele encontra uma nova versão dele, e é por isso que ele foi abduzido. E aí só resta você, a senhorita Miko, para libertar o seu irmão. Vocês podem perceber que, tipo, histórias terror oriental geralmente sempre tem um romance, sempre tem algo mal correspondido, algo mal resolvido. Sempre. Seja tipo mãe, filho, esposa e marido. É sempre passional. Tem uma coisa sentimental envolvida. Claro, tem que ter. E é basicamente isso. Na 4ª noite você tem que enfrentar a senhorita Kiria. Nessa última parte você quebra a câmera, né? Acaba quebrando a câmera. Isso, na luta final, né? Isso, e aí você encontra dentro da câmera o pedaço que faltava pra completar o espelho, né? Porque é aquele momento de tipo, caraca, quando você vê que a câmera é quebrada, você fala,
fudeu, né? Acabou, não tem mais o que fazer nesse jogo. Mas aí você consegue o espelho, né? Que era o que você precisava, que você falou, o Holy Mirror, né? Isso, o Holy Mirror. Pra fechar as trevas, né? Esse espelho, você vai coletando ele durante o jogo todo, mas o último pedaço, você fica louco procurando na quarta noite. E no final das contas, você vence a Kiri, teoricamente você vence. Na verdade, ela quebra a sua câmera. E aí você tem que começar a correr que nem uma louca, procurando, parece o espírito puro da Kiri, vestido de kimono branco, e aponta pra câmera quebrada e olha só, tem um espelho ali, vai lá pegar. E aí você tem que correr, fugindo do fantasma maligno, pra pegar esse espelho e poder utilizar ele. E aí rola até uma selfie, porque o espelho reflete você e o fantasma chegando. Você consegue banir o mal do espírito da Kiri. Existem 2 finais na versão original e um terceiro final na versão de Xbox. O primeiro final, o final ruim, teoricamente. Que é o que eu fiz. Assim que todo mundo fez na primeira vez que joga, né? Sim, exato. O seu irmão, ele meio que se apaixona pela mulher, saca? Apesar de todo mundo ter morrido e você se fudido pra caralho. Caraca, cara, síndrome de Estocolmo com fantasma. Porra, nega. O seu irmão não quer deixar a mulher, porque, assim, a Kiri, ela tem que ficar lá, amarrada, pra poder segurar a porta do inferno, pra não abrir. Por toda a eternidade. Então, o que o seu irmão faz? Pô, vou ficar aqui com ela também. Não vou deixar ela sozinha, sofrendo. Então, o seu irmão fica pra trás e você tem que fugir da mansão enquanto ele segura a coisa toda quebrando, tal, aquela coisa bem cinematográfica. Esse é o final ruim. O final bom é o seu irmão fugindo com você e depois lembrando, pensando na mulher lá, que ele acabou gostando, né? Obviamente, o homem sempre gosta, né? Drama, mulher bonitinha e tal, e tem toda a história e tal. A gente tá aqui pra ser levado pelas emoções. Ele consegue ir embora com você e tal, e ele relembra toda a coisa. E aí acaba o primeiro jogo da série, né? Que se tornou uma série, ficou popular pra caramba. O final, no caso, o primeiro é o que ele fica com ela, o outro, no caso, quando eles saem da mansão, eles veem o filho dela sendo libertado, né? Indo pro céu, blá blá blá. Mesmo assim é bonitinho. E tem o final que só tinha no Xbox, né? Como é que era? Que ele escapa com a irmã dele, o noivo lá da mulher que tinha sumido aparece de novo e eles ficam juntos. É isso. Ou seja, pra não deixar ela tão mal, exatamente, né? Tipo, eles dois vão embora e ela não fica libera o irmão e dá o cara pra ela. Então ficou todo mundo feliz. Final do Xbox americano, né, cara? O final canon da série, que é confirmado pelo terceiro jogo da série, é o final ruim. Ele realmente ficou lá. O irmão da Miko, ele fica lá com ela. Esse é o final considerado oficial, baseado no terceiro jogo, The Torment. Eu até tava aqui analisando, assim, eu pensei, na verdade, esse lance da Kiri, o lado bom, o lado ruim, não é tão difícil a gente, como é que fala, entender, por conta do Silent Hill, né? Porque a Cheryl também tinha um pouco disso, né? Que era da Alessa, né? Você tinha a Cheryl, que era o lado bonzinho, aquela coisa toda, e Silent Hill, que era o lado negativo da Alessa, né? Então, querendo ou não, esse conceito já foi nos introduzido nos videogames, né? Eu acho que também, além da gente ter falado, né, que Fatal Frame chegou correndo por fora, não tava nos holofotes, como Silent Hill, Resident Evil, eu acho que isso ajudou muito pra ele, mas ele conseguiu impactar muito a cultura dos games por conta dessa influência do Five Nights at Freddy's, sacanagem, mas eu acho que no Silent Hill Shattered Memories, o uso da câmera de celular é muito inspirado em Fatal Frame, sabe? Então, acho que é um mérito muito grande pro jogo, que chegou meio que, não tarde, né, porque ele chegou em 2002, né, então, querendo ou não, ainda dava tempo dele entrar nesse meio, e ele marcou muito. Eu tenho certeza que ele marcou esse filme tailandês, ele inspirou esse filme tailandês, ele conseguiu chegar no auge do terror asiático, tava saindo a versão americana de O Chamado, tava saindo o Grito, versão americana também. Então, é um jogo importantíssimo. Qualquer gamer, fã de terror, ou cinéfilo, né, pessoa que gosta muito de filme de terror também, mas não tem tanto apreço por game, vale a pena conhecer. Também acho, Eu não sei como é que foi esse jogo aí que você falou. Shattered Memories, que é uma espécie de um remake do primeiro Silent Hill, mas baseado em histórias de fãs e tudo mais. Ele não faz parte da série original, né, mas ele é muito bom, vale muito a pena. Entendi, vai falar que Five Nights at Freddy foi baseado nessa sacanagem, caralho, né, porra. Mas eu acredito que referências sempre podem ter, cara. Ah, não, com certeza. Ele é um point click, né, eu acho que point click era clássico do Clock Tower, por exemplo, que é um dos primeiros survival horror. O jogo que você tem câmera, assim, que você usa hoje em dia, que não é fotográfica, é filmadora, o Outlast. O Outlast é assim, verdade. Você usa uma câmera pra vários quebra-cabeças, né, você usa ela pra você dar zoom, ver no escuro. Mas é aquela história, né, cara, se tudo que a gente for fazer, falar, se resumir em inspirado, a gente não tem mais originalidade, né, então... Não, mas a gente tá vai falando... parecer com alguma coisa. Não, mas não é um plágio, é inspiração, é diferente. Não é um plágio. O que ele inspirou, no caso, só, tipo, não tá reclamando, não falando que é ruim, não, só que qualquer processo criativo vem de influências, né, você, seja um cineasta, seja um músico, você tem toda uma carga, você não chegou ali no mundo de graça sem nada, sabe? Eu garanto que você faz piadinha dos seus professores do colégio pros seus alunos também, fica falando mal. É verdade. Claro, né?
Ira, pra convencer a galera a conhecer Fatal Frame, e por que as pessoas deveriam conhecer Fatal Frame? Eu recomendo Fatal Frame desde o primeiro, porque já que você vai conhecer uma série, o legal é que você faça uma retrospectiva dela e conheça os jogos desde o início. Fatal Frame, ele marcou uma época, mesmo tendo jogos de terror, não havia nenhum jogo com essa qualidade de roteiro, com a qualidade como um filme de terror passado por um game, e até mesmo a sua jogabilidade. Como eu falei no início, eu nunca fui de jogar muitos jogos de terror, porque eu sempre achei jogos mais difíceis de jogar mesmo, duro, travado, e o Fatal Frame não. O Fatal Frame, ele tem uma história legal, ele tem uns cutscenes que desenvolve, que explicam, e que você acaba jogando, apesar dos sustos, você acaba jogando com tranquilidade. Eu indico principalmente porque mesmo hoje ainda é difícil você encontrar esse tipo de jogo. Não é todo mundo que conhece, que curte, e eu acho que poderia investir exatamente pra começar a divulgar mais esse segmento de jogo, sabe? Esse tipo de terror. Ele tá disponível na PSN, tá? Pra PlayStation 3. Então, quem quiser HD. comprar, os 3 primeiros jogos são bem bonitinhos, né? Na PSN. Mas, assim, eu joguei no Play 3 e tá super de boa. Assim, é ótimo pra conhecer. Eu acho que, assim, a única crítica que eu pontuaria à série é que, ok, teve todas essas qualidades que a gente falou. Que crítica? É mas perfeito o jogo. É perfeito, cala a boca. Eu acho que a jogabilidade é muito travada, cara. Eu acho que ele tá muito 95 ainda. Ele tá muito Resident Evil 2, sabe? Ele tá muito... Foi a base que ele veio, né? Aquela coisa. Eu acho que, por exemplo, você já tem Silent Hill 2, Silent Hill 3 chegando ali, que estão muito mais desenvolvidos, sabe? Mas eu acho que a ideia era essa. Pelo fato de ser um jogo de terror, a ideia era não te deixar se movimentar muito bem mesmo, cara. Eu acho isso. Até porque os espaços são curtos, né? Não, mas os outros também são jogos de terror, mas eu acho que muitos momentos tava muito lento mesmo, assim. Tava lento no sentido de você olhar pra imagem e parecer que o jogo é velho naquela época, sabe? Entendi. Parece que o jogo, ele tá nos anos 90, assim, em questão de mobilidade, que o personagem, ele não tá, como posso falar, assim, ele não tá correspondendo com a época que ele foi lançado, com o jogo mesmo, que o gráfico do jogo é bonito. Pra época ele tá muito bonito, sabe? É o único ponto negativo. Eu acho que seria a única coisa que não me deixaria dar um 10 pra esse jogo, sabe? Imagina esse jogo hoje, né? Ou um novo, ou um reboot. Com a qualidade que a gente tem de CG hoje, Exato. Nossa, ia ser do caralho, meu. Já acho que não tem grande novidade se ele vier novo, não, porque como vocês falam, tem o Outlast, tem outros jogos que exploram a temática de câmera de vídeo, de câmera de celular. Então, assim, o jogo, eu acho que ele traz a mecânica, traz uma história interessante, traz coisas interessantes, mas pro cenário hoje dos jogos, não creio que traria algo totalmente novo ou inédito no cenário atual. A história seria boa, o pessoal ia jogar, o pessoal ia gostar, ia ter a imagem atualizada e tal, mas tem jogos que usam já mecânicas que ele jogou a ideia na sua geração atualizadas, né? Então você jogar o jogo atual com a câmera grandona, estranhona e beleza, cara, isso a gente já viu em outros jogos atuais, recentes, né? O jogo vai ser um cult, vai ser maneiro, o pessoal vai jogar, vai ser aquele negócio de eu lembro, igualzinho fizeram referência ao antigo, mas não vai ser nada. Esse cinema mesmo, disso, esse cinema de terror asiático, tipo Grito, Chamado, também não tá em vigor. Eu acho que se ele fosse ser feito hoje, não sei se um remake, mas talvez uma versão mais próxima do que a Atividade Paranormal, sabe? Dias atuais, câmeras atuais, coisas assim, sabe? Talvez uma GoPro, um pau de selfie, coisa assim. Talvez poderia ser um jogo que chamasse mais atenção do que o que foi ele mesmo, assim, a mesma história, só que com gráfico atual. Ele saiu agora pro Wii U último, né? Mas aquele negócio, ele saiu só pro Wii U e fizeram um jogo com a jogabilidade legal pra você usar o controle do Wii U especificamente. Teve um filme também. A câmera é o pad e tudo mais, e legal. Mas, tipo assim, seria legal você ver eles em outras plataformas usando toda a jogabilidade que sei lá, The Last of Us tem, sabe? Que legal. Seria maravilhoso, cara. Teve um spin-off pra 3DS que não deu muito certo. Uma bosta. Você usa uma realidade aumentada, um livrinho que vem junto com o jogo, você bota o livrinho em cima de uma mesa, você usa a câmera do 3DS pra poder criar imagens 3D, enfim. Mas ele só conta uma história, uma experimentação. Coisa bem rápida e bem fraca. Assim. Foi uma experimentação. Apesar de ter potencial pra usar o giroscópio pra você poder caçar o fantasma, mas isso não foi tão bem explorado porque ele usava só um efeito bem raso de realidade aumentada. Mas por que eu sei que americano tem essa maneira de mudar nome de jogo? Ponto. O Biohazard, acho que tinha umas coisas, tinha algum jogo, alguma coisa nos Estados Unidos que tinha o nome e não pôde usar Resident. Era uma banda. Não, tem a banda, Biohazard, ok, mas o que tem a ver banda com o jogo, pô? Então, eles não podiam fazer um registro de IP? De IP. Teve um rolou uma dessa. Mas aí, caraca, Zero. Mas é porque o Zero tem o kanji. O kanji dele pode ser também entendido como fantasma no Japão. Isso. Então ele tem um significado muito grande pro japonês. Pro americano, Zero ia ficar muito jogado. Era isso que eu não entendi. Porra, obrigado. Verdade, na Europa ficou Projeto Zero, no Japão é Zero, mas o kanji, né, como o pessoal disse, também significa fantasma. É um jogo um jogo de kanjis. É um jogo de kanjis. Rafael, você quer adicionar alguma coisa? Cara, eu quero adicionar que o Nando tem que parar com esse negócio de ficar
ficar dando medo nas pessoas, entendeu? Não é legal, não é maneiro, ainda mais com essas interpretações que ele faz aí na edição. O pessoal fica com o esfíncter travado e é complicado. Não fica fazendo essas coisas não, cara. Cara, minha mãe sempre pergunta por que eu faço isso, sabe? Porque eu gravo tudo de terror, eu compro filmes de terror, livros de terror. Minha mãe fala que não é de Deus. Cara. E minha mãe acha que eu não vou ter sucesso na vida. Eu provavelmente não vou, mas não é por causa do demônio, imagina. Nossa senhora, hein? É gosto, né? Gosto diferente. Tua mãe não perguntou se tu foi pra Detroit esses dias, não? A estátua lá do Baphomet, rapaz. Ah, caraca, é pode verdade. crer. Fizeram um chute muito louco lá, meu irmão. Galera, então eu queria agradecer muito a participação do Nicolas Queiroz, do Bacanudo Podcast. Nicolas, o que tá vindo por aí? Onde as pessoas podem te encontrar, te ouvir também, por favor? Cara, antes de mais nada, agradecer a presença aqui. Várias vezes você me convida, muitas vezes eu não posso. Eu entendo, mas enfim, eu gosto muito do Pod Terror, tô sempre ouvindo. Vou ouvir esse episódio também, pra ver se ficou bem legal a edição. E a galera pode encontrar lá no bacanudo.com.br. Eu apresento lá o Caçadores da Lista Perdida, que é um programa de listas, né? Que a gente vai fazendo vários temas, games, cinema, música. Tem também o Bacanudo, que é o podcast da casa, né? Onde reúne a turma toda. 20 perguntas, que é sempre entrevistando alguém bem legal da internet. Ou também pode ser alguém de fora da internet, como já entrevistou até um lama, sabe? Um monge, né? E tem também o Ovelhice Midnight, que é um programa mais descontraído, de humor, que a gente lê cartinha. Peraí, qual o nome? Ovelhice Midnight. Gostei. Que é o programa da ovelha, onde ele é a delícia do programa. Então a gente lê cartinha do pessoal, né? Cartinha/e-mail. Só que é tudo no anonimato. Então é bem interessante, eu quero convidar o pessoal a conhecer. Gostei bastante. E fica aí o convite do Nicolas Queiroz. E temos também o Rodney Rosa. E aí, tudo bem? Eu quero convidar vocês a ouvirem o Pod Terror. Mandem cartinhas e e-mails pro Fernando falar pra ele fazer mais vezes o podcast pra não ficar esse atraso sempre. Ele sempre fala, agora a gente tá regular. Ah, nunca tá, cara. Nunca tá. Eu sou um desses, hein? Queria agradecer também a participação da Ira Croft e do Rafael Jacaúna. Quem vai falar primeiro do Mundo Freak podcast, por favor? Eu não vou falar do Mundo Freak não, porque eu já sou da casa, né? Lógico que é. O André já me expulsou, já voltou, então vou deixar a Ira, dona do coração do colombiano. Você já tá andando até de cueca aqui, né, Rafa? Já. Porra, já tô. Do nosso querido bolivariano, falei colombiano, coitado do André, já mudei até de nacionalidade o rapaz. Então, deixa as honras com a Ira. Quero agradecer pelo convite, por estar aqui gravando com vocês esse tema muito legal. Fazia muito tempo que eu não gravava sobre games e eu tava morrendo de saudade. Tá convidado pro próximo. Curti bastante, obrigada. Estarei aqui novamente. E o ouvinte que gostou da minha presença aqui, deixe nos comentários. Continue ouvindo, viu? Pod Terror. Divulgue. Lembre-se que para esse podcast estar no ar depende do seu tiquinho. E se vocês gostaram, eu convido vocês para ir lá no Mundo Freak, que vocês já conhecem aqui, né? Está o Rafael andando de cueca aqui na casa, do Ticon não na minha. Lá no www.mundofreak.com.br e lá no Radiofobia. Eu também participo lá com o Léo Lopes de vez em quando, falando algumas besteiras. E se vocês, né, quiserem conversar outras coisas e quiserem me seguir no Twitter, @IraCroft. Me sigam e digam se vocês gostaram desse programa ou não. Me deem um feedback sobre esse programa, porque eu adorei gravar. Se o programa tem algum nível de qualidade na edição, agradeço ao Léo Lopes, que foi por causa dos workshops dele. Olha só, muita coisa eu aprendi realmente com o senhor Léo Lopes, do Radiofobia. Fica aí minha recomendação também. Beleza, galera? Então eu queria agradecer muito a participação de todos vocês. Fazia tempo que a gente não gravava, eu tava com muita saudade. E não esquece de deixar seu review lá no iTunes, o link tá na postagem, pra concorrer à camiseta do Pod Terror Survive the Horror. Então, muito obrigado e uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.